contábeis. Bem, o que são as demonstrações contábeis? Então, essas demonstrações contábeis, elas também podem ser denominadas demonstrações financeiras, ou ainda relatório contábeis financeiros, e elas se constituem nos produtos finais da contabilidade. Então, eu vou fazer toda a contabilização dos fatos, do dia a dia, das operações da empresa, e vou chegar no final nesse relatório contábil financeiro, onde eu posso fazer então a prestação de contas da empresa, né? Então, se for uma cooperativa, são os relatórios que são levados para a Assembleia Geral, onde ocorre a prestação de contas. Então, conforme estabelece essas normas contábeis, as demonstrações elas são uma representação estruturada. Então, a contabilidade ela tem toda uma normativa para ter esses demonstrativos padronizados, tanto da posição patrimonial e financeira, quanto do desempenho da entidade. Tá? Essas demonstrações também vão objetivar apresentar os resultados da atuação da administração na movimentação da entidade, como na capacitação, então na prestação de contas, quanto aos recursos que lhe foram confiados. Então, tem toda essa finalidade, né, dos relatórios contábeis. E quem já tem experiência na gestão de cooperativas já pode observar sempre, né, os relatórios de prestação de contas, que sempre vai ter as demonstrações contábeis. Por que é importante essas demonstrações contábeis serem padronizadas, ter toda essa estrutura? Porque quando eu tenho algo estruturado, algo padrão, eu consigo comparar essas demonstrações com outras empresas, ou até mesmo da mesma empresa com outros períodos. Por que é importante eu fazer essa comparação? Bom, na mesma empresa, eu comparar os meus resultados desse ano com dos anos anteriores, eu posso verificar o crescimento da minha empresa, a estagnação ou a desaceleração do crescimento dela. Então, por isso que é importante eu fazer essa análise, né? Só que para eu analisar isso, eu preciso ter padronização. Eu preciso comparar o caixa de 2023 com caixa de 2022, com caixa de 2021 e assim sucessivamente. Né? Se eu for comparar com outras empresas da mesma forma, eu preciso ter uma padronização. Eu preciso saber que eu vou comparar as sobras de uma empresa com as sobras de outra. Não posso comparar as sobras com o resultado bruto. Né? Eu tenho que comparar laranja com laranja, não posso comparar laranja com maçã. Então, por isso a importância de eu ter essas demonstrações estruturadas. E essa estrutura, anteriormente, ela era uma estrutura nacional, e hoje, então, ela sofreu ainda modificações para ser uma estrutura internacional. Então, eu posso comparar com empresas, até mesmo do exterior, que todas vão ter a mesma estrutura. Certo? Bem, dito isso, nós vamos falar, então, das variadas demonstrações que existem, então, na contabilidade. Então, para cada tipo de informação que eu quero evidenciar, eu vou ter uma demonstração contábil. Por exemplo, a posição financeira de uma empresa. O que é a posição financeira? Quanto que eu tenho em caixa, quanto que eu tenho em banco, quanto que eu tenho de contas a pagar, contas a receber, se eu consigo liquidar minhas contas a pagar. Então, posição financeira, ela é evidenciada por meio do balanço patrimonial. Quando eu estou falando de desempenho, né, o que é o desempenho? Eu posso falar aqui dos meus lucros ou prejuízos, ou sobras ou perdas, né? E o meu desempenho, então, ele vai ser evidenciado por meio da demonstração do resultado do período e por meio da demonstração do resultado abrangente do período. Então, o desempenho é onde eu mostro lá se eu tive sobras ou perdas, lucros ou prejuízos. Os fluxos de caixa, né, vão ser evidenciados por meio da demonstração dos fluxos de caixa. Então, o que compõe o meu fluxo de caixa, o que eu tenho disponível, né, ou
a um curto prazo ou apenas vou ter disponível a longo prazo. Então, eu comparo a minha disponibilidade a partir de vários prazos, né? As variações ocorridas no patrimônio líquido vão ser demonstradas por meio da demonstração das mutações do patrimônio líquido. O que eu vou ter lá no meu patrimônio líquido? O meu capital. Além disso, eu vou ter as minhas reservas. Então, por isso que é importante aqui, ó, a mutação do patrimônio líquido. Vou ter as reservas, vou ter lucros acumulados ou sobras acumuladas, né? Então, tudo vai ser ali dentro do meu patrimônio líquido. A riqueza gerada, por outro lado, vai ser demonstrada, então, pela demonstração do valor adicionado. Então, é onde eu vou demonstrar, então, o que a minha empresa gerou de riqueza e para onde que foi essa riqueza, né? Aonde foi aplicada a riqueza que foi gerada. Ok? Então, vamos começar pelo balanço patrimonial. Então, balanço patrimonial, a gente já viu aqui vários exemplos, né, com esse próprio exercício que a gente acabou de corrigir. Então, ele mostra o quê? Ele evidencia os aspectos qualitativos e quantitativos, né? Lembram quais são os aspectos qualitativos? Quando eu falo, né, que o meu ativo tem caixa, tem móveis e utensílios, tem veículos, e os quantitativos são os valores que compõem, então, cada elemento. Então, o balanço ele vai evidenciar, é bem importante salientar, né, tanto nos aspectos qualitativos quanto nos aspectos quantitativos. E também a outra questão importante que vai ser em determinada data. Então, geralmente nós vamos ter lá o balanço patrimonial levantado em 31/12/2022. Então, esses saldos, eles foram levantados, até essa data. Há um corte, né, da onde que vai dizer que aqueles meus saldos foram levantados naquela data ali. Não é algo que continua. Há um corte, saldos até aquela data. Minhas contas a pagar até aquela data. Né? Não que seja o vencimento das contas a pagar, mas sim a data em que foi levantada as dívidas, os direitos e os bens, certo? Vai aparecer no meu balanço patrimonial os bens e os direitos, tanto os tangíveis quanto intangíveis, as obrigações e o patrimônio líquido da entidade. Então, balanço patrimonial vai aparecer todo o meu patrimônio. Aí eu tenho que lembrar o que é o meu patrimônio? Conjunto de bens, direitos e obrigações. É claro que eu vou ter também o patrimônio líquido, que vai ser representado, né, como a gente já tinha visto um pouco, como se fosse a situação líquida, né, que vou ter ali a diferença entre a parte positiva do meu balanço e a parte negativa. Então, vai revelar também a situação atual do patrimônio. A situação real do patrimônio, tanto econômica e financeira da entidade em determinado momento. Então, vamos ver agora um exercício que vai ser mais ou menos como a gente estava fazendo aqui dos balanços subsequentes. Aqui, vamos pegar esse aqui. Então, por exemplo, aqui. Esse exercício. Vamos começar com toda a contabilização. Em 1º de outubro de X1, 8 pessoas resolveram organizar uma empresa para consertos de aparelhos de pesca, a qual denominaram Paraíso dos Pescadores. Bom, nessa data, do dia 1º de outubro, foi elaborado o Estatuto da Empresa, com capital constituído de 10.000 ações ordinárias nominativas, no valor de 10 cada uma, atingido um total de 100.000. Tá? Então, no Estatuto foi elaborado como seria a forma do capital social. Então, 100.000. Como é que eu contabilizo isso? Observe que não entrou nada de dinheiro. Então, como é que ficaria isso aqui?
Bom, a operação 1, vamos colocar lá, capital subscrito 100 mil. Só que, o que aconteceu? Eu ainda não integralizei esse capital, eu não realizei ainda esse capital, certo? Eu só fiz o estatuto, eu criei a obrigação, mas os sócios, né, não entregaram ainda o valor da cota, não pagaram ainda a cota. Então, eu vou ter, ao mesmo tempo que eu tenho um capital social subscrito, eu vou ter ali essa subtração que vai dizer que ele ainda não foi realizado. Então, observe que no momento que eu só tenho o estatuto da empresa, eu fico com o meu balanço dessa forma. Total do ativo 0, total do passivo 0. Tenho ali uma promessa de capital subscrito, mas não tenho a realização desse capital subscrito. Ok? Vamos ali para o 2. No 2, agora sim, foram integralizados no ato 10% do capital em dinheiro. Então, não foi integralizado todo o capital, todo 100 mil, foi integralizado apenas 10%. 10% de 100 mil vai ser 10 mil, né? Como é que eu vou integralizar isso aqui? Vamos voltar aqui. Foi em dinheiro. Então, vamos colocar esses 10 mil no caixa. Integralizei 10 mil. E aqui do capital que estava a realizar, faltava realizar 100 mil. Como entrou no caixa 10 mil, falta realizar quanto de capital agora? 90 mil. Tá? E assim eu tenho total do ativo 10 mil, total do passivo 10 mil. Tranquilo? Poderia colocar até aqui, ó, para ficar mais claro para vocês. Vamos colocar esse 10 mil aqui no 2, ó. Para a gente saber de onde saiu. Então, aqui eu tinha 100 mil negativo, então 10 mil positivo aqui, ó. Vai ficar 90 mil que falta realizar. Acho que aqui sim fica mais claro ainda. Certo? Vamos lá para o exercício 3. A empresa foi instalada em uma das duas partes de um prédio, adquirido para esse fim por 30 mil, sendo 3 mil à vista e o restante dividido em 9 parcelas mensais e iguais e consecutivas, vencendo a primeira em 1º de novembro de X1 e a última em 1º de julho de X2. Ok? Então, vamos lá. A empresa adquiriu um prédio no valor de 30 mil. Então, vamos entrar aqui, ó. Um prédio no valor de 30 mil. Como é que foi pago esse prédio? 3 mil saiu do caixa. Então, vou tirar aqui 3 mil do meu caixa. E o restante eu vou pagar em mais 9 prestações de 3 mil. 9 parcelas. Vencendo a primeira em 1º de novembro. Então, vamos lá. Títulos a pagar. 9 prestações de 3 mil. Então, eu tenho que pagar 27 mil. Olha que bonito meu balanço. Fechando ali, total do ativo 37 mil, total do passivo 37 mil. Observem que a cada operação que vai passando, eu faço sempre partidas dobradas, então eu tenho que ter uma origem de recursos e uma aplicação dos meus recursos, né? No caso dessa operação 3, a aplicação do recurso está aqui, imóveis. A origem dos meus recursos, né? Que eu tenho que somar aqui, ó, 3 mil mais 27, né? Eu tenho uma parte da minha origem à vista, a outra parte a prazo. Então, observe que eu tenho uma aplicação de 30 mil, uma origem de 30 mil. Certo? E assim acabou os meus lançamentos de outubro. Depois, não, continua ainda. Durante os 3 últimos meses foram realizadas
as seguintes operações. Continuamos aqui foi só no dia 1º/10. Então, vamos lá. Bom, vamos passar aqui para o próximo balanço. Então, aqui estamos puxando aqui os saldos do balanço anterior, 37.000, e aqui do passivo, 37.000. Agora, para fins de ficar mais visual, né, eu vou colocar o ativo em cima e o passivo embaixo, tá? Também é uma outra forma de apresentar o balanço. Eu posso ter tanto ativo ao lado do passivo, né, ou passivo ao lado do ativo, quanto ativo em cima e passivo embaixo, tá? E vou dar continuidade aqui às operações. Então, operação 4, foram compradas diversas máquinas industriais de Antônio Coelho por 10.000, sendo 3.000 à vista e o restante com vencimento para 30/11 com aceite de duplicados. Então, aplicação de recursos, 10.000 em máquinas. Vamos lá. 10.000 aqui em máquinas. Como que foi o pagamento? 3.000 à vista e o restante duplicatas. Então, vai sair menos 3.000 do meu caixa e o restante vai ser duplicatas a pagar. Então, era 10.000, paguei 3, fiquei devendo 7.000. Vamos conferir aqui, total do meu ativo 44, total do meu passivo 44. Operação 5. Foi adquirida à vista 3 cadeiras e 2 mesas para escritório por 1.000. Então, isto vai em móveis e utensílios. 1.000. Como foi à vista, vai sair do meu caixa o valor de 1.000. Da mesma forma, bateu o meu balanço. Operação 6. Foi aberta uma conta no Banco do Sul, sendo depositada a importância de 500. Então, entrou no banco 500 e esses 500 saiu da onde? Do meu caixa. Então, menos 500 do caixa, mais 500 do meu banco. Continua fechando meu balanço. 7. Foi obtido um empréstimo de 15.000 no Banco Sul, sendo emitida uma nota promissória pelo prazo de 90 dias. Tá? Então, vamos ver aqui. 15.000 no Banco Sul. Vamos colocar aqui, no caixa não. No banco, 15.000. Aqui, empréstimos, 15.000. Fechou ali meu balanço. Foram compradas à vista, mediante cheque, instalações para a empresa por 5.000. Então, aqui, comprei à vista algumas instalações, prateleiras, né? 5.000, né? Isso. Como é que eu paguei essas instalações? Eu paguei com cheque. Então, vou tirar esses 5.000 do meu banco. Até porque no meu caixa tá baixinho o meu saldo, né? Próxima operação. Em 30/10, foram adquiridas a prazo agora, mediante aceite de duplicatas, peças para reparos de barcos, no valor de 10.000. Então, aqui vai entrar peças para reparos, estoque de peças para reparos, 10.000. E eu vou ficar devendo, então, duplicatas a pagar 10.000. Como eu já devia 7, vou ficar com 17.000 de duplicatas a pagar. E agora não fechou meu balanço. Qual foi o problema que teve? Tá aqui, ó, tá faltando uma forma. Descobri aqui. Agora tá fechando meu balanço.
certo? 10 mil aqui em estoque de peças para reparos, 10 mil aqui em duplicatas a pagar. Em 1º de novembro foi paga a primeira prestação do prédio adquirido em 1/10, mediante a emissão do cheque número 2 do Banco do Sul. Então, vocês lembram que a prestação era de quanto? De 3 mil, né? Então, vamos pagar aqui uma prestação do prédio. Vamos lá. Vai sair o dinheiro do banco, menos 3 mil. E eu vou pagar aqui títulos a pagar, que ficou aqui a dívida do prédio, menos 3 mil. Total do meu ativo 66, total do meu passivo 66. Em 5/11 foi adquirido à vista um computador por R$1.000. Então, 5/11, máquinas e equipamentos, R$1.000. Foi com cheque também, né? Deixa eu conferir aqui. É isso aí, com cheque. Saiu do banco. Em 10/11 foi integralizado em dinheiro mais 30 mil do capital subscrito. Opa, recebemos aqui dos sócios em dinheiro. Então, vai entrar aqui no meu caixa, vai entrar 30 mil. E o meu capital lá, que está a realizar, eu tinha que realizar 90 mil. Agora, vai ficar a realizar... Opa, acho que isso aqui. 60 mil. Total do meu ativo 96, total do meu passivo 96. Qualquer dúvida, pessoal, só perguntar. 15/11 foram comprados materiais de escritório à vista por 800. Então vamos lá, estoque de material de expediente. R$800, saiu do caixa 800. Foi adquirida uma caminhoneta à vista por 11 mil. Veículos, 11 mil. E sai do meu caixa 11 mil. Última de novembro foi paga Antônio Coelho a duplicata vencida nessa data. Então, qual era o valor da duplicata? Vamos ver agora onde está o seu Antônio Coelho. Aqui, ó. 7 mil? Isso aí, né? Isso aí, 7 mil. Porque 3 mil foi à vista. Então, o Antônio Coelho menos 7 mil, menos 7 mil. Foi à vista, né? Aqui não falou, mas provavelmente. Em 1º de dezembro, aqui já foi a segunda, mas vamos ver aqui como é que ficou o nosso balanço de novembro. 89 mil do ativo, 89 mil do passivo. Aí nós vamos lá para o balanço de dezembro. Como é que eu começo o mês de dezembro? O meu saldo inicial do mês de dezembro vai ser o saldo final do mês de novembro. Estão conseguindo acompanhar? Então, o que aconteceu aqui? O saldo final de novembro, 89 mil. É assim que eu inicio o meu mês de dezembro. Então, ali, 1º de dezembro, foi paga a segunda prestação do prédio em dinheiro. Então, menos 3 mil no caixa. Prestação do prédio está aqui em títulos a pagar. Menos 3 mil. 5 de dezembro foi vendida metade do prédio a prazo, com vencimento em 30/1 para a imobiliária Catimba, pelo preço de custo, isto é, por 15 mil. Então, nós tínhamos aqui
esse imóvel de 30 mil, nós vendemos metade dele. E isso aqui, como foi vendido a prazo, nós vamos ter duplicatas a receber no valor de 15 mil. Em 10/12 foram compradas à vista diversos móveis para escritório no valor de 2 mil. Então, móveis para escritório comprados à vista. Então, sai esse dinheiro do caixa. Foram integralizados em dinheiro mais 20 mil do capital. Então, mais 20 mil entrando aqui no meu caixa. E diminuindo aqui a subscrição, né? Então, eu tinha 60 mil de capital a realizar. Foi realizado 20 mil. Fica, então, a realizar 40 mil. 20/12 foi paga uma duplicata a Maria Júlia e companhia no valor de 10 mil. Duplicata. R$10.000 e vai sair esse dinheiro do meu caixa. Em 23/12 foram adquiridos materiais diversos para conserto a prazo de Pedro e Costa e companhia, mediante aceite de duplicata no valor de 15 mil. Então, aqui, 15 mil, duplicatas, 15 mil. Por fim, no dia 29 de dezembro, foi paga a terceira prestação do prédio. Então, prédio aqui. Menos 3 mil. E aqui no meu caixa, menos 3 mil. Certo? Então, aqui nós temos toda a movimentação e os saldos finais aqui no valor de 108 mil. Alguma dúvida, pessoal? Não. Um pouquinho extenso esse exercício, mas ele é interessante para mostrar justamente essa movimentação, né? Então, por exemplo, aqui, se a gente quiser dar uma olhadinha, como que seria um balanço patrimonial de uma cooperativa? Vamos pegar aqui, ó, da Sertel, Cooperativa de Distribuição de Energia de Teutônia, né? O que eu tenho aqui? Vou ampliar um pouquinho esse balanço. Caixa e equivalentes de caixa, ó, o valor para 2022 e o valor de 2021. Então, observe que aqui eu já trago na demonstração de uma cooperativa, vamos fazer um realce aqui, ó, o valor tanto de 2021 quanto de 2022. E observem que eu tenho aqui o total do ativo e depois o total do passivo, né? Observe ainda que eu tenho circulante e não circulante. Lembra a diferença do circulante para o não circulante? Circulante, onde vou ter o que está disponível e curto prazo, né? Não circulante, eu vou ter aqueles longos prazo, né, que eu tenho a receber mais a longo prazo, e vou ter também investimentos, e todos os meus bens vão estar aqui dentro, certo? Depois lá eu vou ter passivo e patrimônio líquido. Olha lá, o meu passivo circulante, tudo que vai vencer a curto prazo, passivo não circulante, o que vence a longo prazo. Depois, o que eu tenho lá no meu patrimônio líquido? Capital, reserva de sobras e sobras à disposição, né, da Assembleia. Vamos ver aqui. Alguma pergunta? Tranquilo? Então, vamos voltar lá.
Demonstração do resultado do período, ou demonstração do resultado do exercício, ou demonstração de sobras e perdas. Então, a demonstração do resultado do período ela vai ser elaborada com os dados extraídos da escrituração contábil da entidade e destinada a evidenciar a composição do resultado formado em determinado período de operações da empresa. Vai evidenciar o desempenho que a entidade teve em determinado período, isto é, o lucro ou prejuízo, e vai revelar também a formação do resultado, mediante o confronto entre as receitas e os correspondentes custos e despesas. Então, vamos dar uma olhadinha lá na demonstração do resultado do exercício. Aqui, ó, demonstração das sobras ou perdas do exercício. Então, o que eu tenho aqui na primeira parte? Ó, os ingressos, a minha receita, ou na linguagem das cooperativas, os meus ingressos. Então, tudo que entrou na cooperativa. O que eu tenho aqui das despesas? Ó, ou dispêndios, ou custos, tudo o que saiu. Tenho aqui ainda os impostos e os encargos, certo? E por final, aqui eu vou ter o resultado financeiro, que é o resultado que eu calculo à parte, o ingresso financeiro e o dispêndio financeiro. Faço então o meu resultado financeiro, que eu posso adicionar ou subtrair do meu resultado final. Acho que vou aumentar um pouquinho. Então, não sei se vocês estão conseguindo observar aqui, ó, por exemplo, a receita da Sertel, que é a Cooperativa de Energia de Teutônia, é o pagamento que ela recebe pelo fornecimento de energia elétrica. Então, isso aqui é receita para ela, ó. A receita de 2022 e a receita de 2021. Observe que de 2021 para 2022 caiu, alguns aí milhões, no valor aqui da receita. Tá? Então, aqui a gente pode fazer essa comparação de quanto que foi a receita de cada ano. Ok? Que mais que a gente pode verificar aqui? Outras receitas que teve. Por exemplo, aqui, ó, tem até as subvenções, doações, contribuições, ó. De despesas, ó, ou custos, energia elétrica comprada para revenda, Então, quando a cooperativa não teve condições de fornecer energia elétrica, ela precisou comprar energia elétrica para revender. Então, ela tem um custo aqui, ó, e mais encargos de transmissão. Tá? Então, observem que eu vou ter a receita, aqui. Aqui eu tenho uma dedução de passivos, ativos e passivos regulatórios, Algumas outras deduções de impostos, por exemplo. E daí eu chego aqui no meu resultado. Aqui. E daí eu tenho um resultado financeiro que vai diminuir e vai chegar nesse resultado final aqui de 27 mil. Tranquilo, pessoal? Sim. Então, vamos lá, então. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Então, essa demonstração de lucros ou prejuízos, ela vai evidenciar o lucro líquido do exercício, ou as sobras do exercício, como também a sua destinação. Os ajustes contábeis relativos a resultados de exercícios anteriores, reversões de reservas, saldos das contas de lucros e prejuízos acumulados no início e no fim do período. E mostra a movimentação ocorrida na conta de lucros ou prejuízos acumulados, ressaltando o destino que a entidade deu ao lucro líquido apurado no respectivo período. E temos também a demonstração do resultado abrangente. Tá? Então, aqui, vamos ver aqui. E a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Tá, aqui que eu queria chegar. Não é obrigatório apresentar lucros ou prejuízos acumulados e mutações do patrimônio líquido. Tá? Dependendo da companhia, eu posso apresentar apenas uma das duas. Vamos ver qual que eu tenho aqui. Eu tenho o resultado abrangente, que é a outra.
Ó, e aqui eu tenho das mutações do patrimônio líquido. Então, aqui, né, nesse conjunto de demonstrações contábeis, eu não vou ter lucros ou prejuízos, eu vou ter mutações. Porque essa aqui, ela é mais abrangente, ela abrange os lucros e prejuízos, né? Então, se a gente for ver aqui, aqui, ó. A demonstração de lucros ou prejuízos seria essa coluna aqui, tá? Essa aqui do patrimônio líquido, ela abrange lucros e prejuízos e mais o restante do patrimônio líquido. Então, observe que eu tenho uma demonstração mais completa. Se eu tenho uma demonstração mais completa, não preciso apresentar aquela anterior, certo? O que está dizendo aqui? Bom, tá me dando aqui o saldo em 31 de dezembro de 2020. Então, aqui é o meu saldo do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2020. Total do patrimônio líquido, aqui total por contas, né? Capital, reserva, fundo de reserva, etc. Para baixo aqui eu tenho a movimentação do patrimônio líquido. Ou seja, né, houve uma sobra do patrimônio líquido. Essa sobra vai aparecer lá, sobras à disposição da Assembleia, tá? Então, eu tinha 41 mil mais 15 mil de sobra. O que eu fiz com essa sobra? Essas sobras foram destinadas. Na próxima linha, eu tenho a destinação dessas sobras aqui, ó. Tudo isso aqui foi o que foi destinado. Então, dessas sobras aqui, eu destinei 21 mil. Então, está diminuindo os 21 mil ali. O que mais que tem? Aí eu tenho baixa de cotas de ajuste, realização de reserva. Então, vou ter tudo aqui que vai estar alterando o meu patrimônio líquido, como, por exemplo, a realização do FATS, né? O fundo de reserva. Então, todas essas questões, como também a composição do FATS do ano. E daí eu chego no valor do patrimônio líquido, aqui, do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2021. Ó, saldo em 31 de dezembro de 2021. De novo, eu tenho toda a movimentação do que sofreu o meu patrimônio líquido e chego, então, ao saldo em 31 de dezembro de 2022. Ok? Então, essa aqui seria a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então, evidencia as variações ocorridas em todas as contas que compõem o patrimônio líquido em determinado período. Mostra as variações que ocorreram em todas as contas integrantes do patrimônio líquido durante determinado período. Consultando a demonstração das mutações, você fica conhecendo os principais fatos que ocorreram durante o período e que foram responsáveis pelas alterações em contas e saldos de contas integrantes desse patrimônio líquido, tá? Lucros ou prejuízos acumulados, aí seria também, só que apenas dos lucros e prejuízos acumulados. Então, quando eu falo em demonstração das mutações do patrimônio líquido, está inclusa os lucros ou prejuízos acumulados. Agora, demonstração do resultado abrangente. O que é essa demonstração do resultado abrangente? Ela vai evidenciar, além do lucro líquido, as demais mutações ocorridas no patrimônio que não transitaram pela demonstração do resultado do período. Tá? Então, vamos lá olhar o que nós temos aqui nessa demonstração de resultado abrangente. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Ó, tenho aqui o resultado líquido. O que está incluindo aqui que não vai? Ó, realização da depreciação da reavaliação, realização do bônus de energia, FATs, realização do fundo de manutenção, aí depois o cálculo das destinações, né? Destinação, aqui a realização do FATs e aqui a destinação do FATs no exercício e dos fundos de reserva. Tá? Então, essa aqui seria
o resultado abrangente. Fluxos de caixa evidencia as transações ocorridas em um determinado período e que provocaram modificações no saldo de caixa. Também possibilita o conhecimento do montante de dinheiro que entrou no caixa, né? Também o que saiu, o que entrou, o que saiu e o que permaneceu na entidade no final do período. O interessante é que nessa demonstração dos fluxos de caixas, eu não entendo como caixa apenas o que está em caixa, né? Mas sim todas as contas que estão no grupo das disponibilidades do balanço patrimonial. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o balanço patrimonial, quais são as contas que estão lá em disponibilidades? São essas contas aqui. Então, observe que aqui já está dizendo caixa e equivalentes de caixa. Então, não é só o caixa. É o caixa, é o dinheiro que eu tenho na conta corrente do banco, é o dinheiro que eu tenho em aplicações de liquidez imediata. Então, tudo isso que eu tenho disponível a qualquer momento vai ser considerado como caixa. Então, vamos lá, vamos ver se a Sertel tem a demonstração dos fluxos de caixa. Não tem. Vou ficar devendo essa aí para vocês. Ela vai ter só do valor adicionado e depois as notas explicativas. Então, vamos continuar aqui. Demonstração do valor adicionado. Evidencia quanto de riqueza uma empresa produziu, isto é, quanto ela adicionou de valor a seus fatores de produção e quanto e de que modo ela distribuiu essa riqueza entre empregados, governo, acionistas, financiadores de capital, bem como a parcela da riqueza não distribuída. Essa demonstração aqui, ela é muito interessante, tá? Por quê? Porque a gente tem aqui a ideia... Opa, tá aqui a demonstração do fluxo de caixa, ó. Tava do ladinho, não tinha enxergado. É aqui, ó, fluxo de caixa. Então, aqui vai ter as sobras. Então, eu parto do resultado do exercício até chegar ao meu fluxo de caixa. Tá? Variação líquida dos equivalentes de caixa. Ó. Então, observem que eu vou ajustando, né, o meu resultado, porque geralmente as pessoas têm aquela dúvida. Como que eu tive lucro se eu não tenho caixa? Tá? Então, aqui essa demonstração é para explicar justamente isso. Ou pelo contrário, eu tenho caixa, mas tive prejuízo. Por que aconteceu isso? Vamos dar uma olhada na depreciação, no que houve nas outras contas que foram, que podem ter alterações, né? Depósitos judiciais, fornecedores, o que aconteceu então para ter essa divergência. Então, a gente chega nesse ajuste, nessa conciliação do meu lucro com meu fluxo de caixa, ok? Mas voltando aqui para DVA, que é a demonstração do valor adicionado, o que eu vou ter? Eu vou ter a riqueza que foi gerada. Como é que eu calculo a riqueza gerada? São as minhas receitas, menos aqui os meus custos, tá? Vou ter o meu valor adicionado bruto, menos as depreciações, aí vou ter o valor adicionado líquido, menos receitas financeiras, né? Então, eu tenho a minha riqueza total a distribuir. Como que essa receita total foi distribuída? Bom, esse valor aqui foi para o pessoal. Então, eu distribuí a riqueza da minha empresa com as pessoas, ó. Seja pela remuneração direta, com a folha de pagamento, remuneração a administradores, com auxílio alimentação, assistência médica, encargos sociais e outros. Essa fatia aqui foi para o governo, tá? Daí eu tenho com impostos federais, impostos estaduais e municipais. E essa fatia aqui foi para capital de terceiros, né? Ou seja, aquele dinheiro que eu pego emprestado. E aqui, com a remuneração do capital próprio.
Então, aqueles juros que eu pago sobre o quê? Sobre o capital investido na empresa pelos associados. Certo? Dúvidas, pessoal? Não. Tranquilo, então? Bom, então eu passei para vocês um pouquinho de cada demonstração contábil, né? A turma do ano passado pediu para eu falar um pouquinho sobre alguns tópicos sobre contabilidade de cooperativas e me pediram em especial esses assuntos aqui. Contabilidade de cooperativas, né? As normas que a contabilidade de cooperativas precisa seguir. Então eu trouxe que precisa seguir a norma brasileira de contabilidade. Então o CRC ele traz uma norma padronizada especialmente para as cooperativas, que é a chamada ITG 2004. Né? Também trouxe o estudo sobre a aplicação da ITG 2004 e depois alguns aspectos de tributação de cooperativas. Esse aqui foi um plus que eu passei para o pessoal da turma anterior. Não sei se vocês teriam interesse também, mas caso tenham interesse, né? Então a ITG aqui ela descrevia aqui os principais tópicos, tá? Os requisitos. As demonstrações, eu posso passar aqui para vocês, então, alguns exemplos de demonstrações financeiras, né? Trouxe aqui uma... deixa eu ver aqui. O pessoal se interessou pela tributação. Tá. Aqui, ó, do Sicredi. Então, as cooperativas, elas precisam ter transparência nos seus resultados, né? Porque esses resultados elas precisam chegar até os associados. Então a forma de ser transparente geralmente é pelas páginas institucionais. Então, por exemplo, todas essas demonstrações que eu estou trazendo aqui, elas estão disponíveis nos sites. Então aqui eu tenho do Sicredi, balanço patrimonial, demonstração dos resultados, resultados abrangentes, mutação do patrimônio líquido, fluxo de caixa e notas explicativas. Então, observem que vai seguir mais ou menos o mesmo padrão de relatório, né? Depois, eu trouxe aqui também da Cevale. Essa aqui ficou meio pequenininho só, né? Mas dá para aumentar aqui. E da Sertel, que eu já estava mostrando para vocês. Certo? Então, vamos lá. O que tem de diferença a contabilidade para contabilidade de cooperativas? Então, nós temos que a principal diferença é a segregação do ato cooperativo e não cooperativo, por atividade, produto ou serviço. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui. Vamos ver aqui se nessa aqui, né? Patrimônio líquido. Aqui, demonstrações de resultados ou perdas. Vamos ampliar um pouquinho isso. Ó, associados, não associados, né? Então, nós temos o ato cooperativo e o ato não cooperativo aqui. Certo? Tá bem claro. Vamos ver como é que está no... Opa, pulei. No balanço patrimonial eu não tenho essa separação, mas eu tenho outras separações aqui interessantes. Aqui tem sim. Questão é enxergar, né? Ó, obrigações com associados, obrigações com terceiros. Ó, obrigações com associados e obrigações com terceiros. Aqui, ó, contas a receber de associados, contas a receber de terceiros, tá? Então, isso aqui é um requisito muito importante, que é a separação, a apresentação de forma segregada em ato cooperativo e não cooperativo,
certo? Por atividade, produto e serviço. Então, aqui quando tem outras atividades, outros produtos, eu tenho que ter essa separação. O que ocorre? Que muitas vezes eu não vou ter aqui na demonstração, mas eu vou ter num conjunto das notas explicativas. O que são notas explicativas? Notas explicativas nada mais é do que uma sequência, então, das minhas demonstrações contábeis, onde, aqui ó, essa aqui são as notas explicativas, onde vai falar tudo aquilo que não pode ser evidenciado nas demonstrações contábeis. Então, por exemplo, aqui traz um pouco do contexto operacional, as entidades controladas, né, um pouquinho de cada uma. Aqui. Aqui os ativos adquiridos, a natureza, vamos ver aqui o que mais. Como que foi preparado, as incertezas, a moeda. Então, as notas explicativas, elas vão trazer todas essas informações que não estavam bem claras nas demonstrações anteriores. Bem, quando eu tenho investimento em outra entidade cooperativa, deve ser avaliado pelo custo de aquisição, então também, ou aqui, daí aqui é mais a forma em como vai ser avaliado os investimentos todos, né? Vamos ver aqui, ó, técnica de avaliação, o intangível, ó, como que foi avaliado. Daí ele tem o método que foi utilizado, tudo descrito aqui. Bem certinho. Resultados decorrentes das aplicações financeiras são reconhecidos no resultado do período, em suas destinações tratadas de acordo com a norma estatutária, ou seja, eu tenho que reconhecer, né, se é ato cooperativo ou não cooperativo. Resultados decorrentes da equivalência patrimonial, os dispêndios, aí como é que funciona ali a reserva de assistência técnica, os ajustes em períodos anteriores, saldos de estoques, conta a receber e conta a pagar decorrente das operações realizadas com os associados também devem ser apresentados em contas individualizadas. Então, aqui é bem extenso, né, esses requisitos que diferem. As principais são essas, né, a segregação de ato cooperativo e ato não cooperativo, a nomenclatura ali da conta de sobras ou perdas, né, ao invés de lucros ou prejuízos, assim como em vez da utilização de receitas, a utilização de ingresso, ao invés de falar em despesas, você fala em dispêndio. Então, são todas essas questões vão estar previstas aqui. Também vai falar nas notas explicativas, ó, que deve evidenciar a discriminação dos fundos e reservas. Também juros sobre as cotas do capital integralizado.